vamos ver agora um segundo exemplo importante, onde nós temos a interação aí entre reagentes e produtos, mas nós temos como resultado, além de a nova substância, temos um excesso que sobrou. Esse excesso é devido à quantidade que nós temos de reagentes e que não foram suficientes para reagir totalmente. Ou seja, existe um princípio de ligações químicas. Esse princípio segue uma lei. Nós temos algumas regras entre as ligações químicas. E com isso, a quantidade que eu tenho nos reagentes, quando eu tenho aí duas substâncias e elas estão aí combinadas, elas vão tentar se combinar da melhor maneira possível. Mas isso não quer dizer que elas vão se combinar totalmente. É possível que tenha um excesso, ou seja, um restante que não conseguiu se combinar por causa da falta de um ou outro reagente. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma reação entre o sódio e o oxigênio. A reação do sódio com o oxigênio resulta em peróxido de sódio e mais um excesso de sódio. Esse excesso de sódio é devido à quantidade que nós temos aqui dos reagentes. Então, se eu tiver 6 gramas de sódio mais 1,2 gramas de oxigênio, isso vai resultar numa quantidade de 5,8 gramas de peróxido de sódio. Mas veja, a lei de Lavoisier diz que a soma dos reagentes deve ser igual à soma dos produtos. Então, se você somar aqui os reagentes, você vai perceber que nós temos 7,2 gramas. Agora, eu tenho aqui nos produtos 5,8 gramas. Então, o que está faltando? Está faltando um excesso, uma quantidade X que eu preciso determinar qual é. Mas veja que para determinar o X da questão é fácil, porque para que você possa fazer isso, basta você relacionar a quantidade de massa dos reagentes com a quantidade de massa dos produtos. Ora, se aqui eu tenho 7,2 e sei que nos produtos deve também dar o mesmo resultado, 7,2, ficou fácil resolver. Basta você montar uma equação. 7,2 é igual a 5,8 gramas mais X. Isolando o X nessa nossa equaçãozinha, fica 7,2 menos 5,8, que vai resultar em 1,4 gramas. Está aqui o resultado. Esse resultado é o quê? É o excesso de sódio. Esse X, então, corresponde a 1,4 gramas de sódio, que não conseguiu se combinar no início da reação. Então, o sódio ele se combina com o oxigênio até um determinado momento. Se eu tenho um excesso, uma quantidade maior de sódio do que oxigênio para gerar essa combinação, então eu vou ter o quê? Uma sobra aí no final, ok? Agora, veja que com esse exercício nós relacionamos as massas, tanto de reagente como de produtos. Mas tem algo muito importante que Lavoisier não entendeu ou não se preocupou no momento, que existe uma relação também matemática relacionada à sua proporção. Quem identificou isso foi exatamente Proust. Proust, ele criou a lei de proporções constantes. Ele identificou que para você gerar a mesma quantidade de produtos, você precisa de uma relação proporcional ao de reagentes. Então essa relação de proporção, ela se mantém em linha. Ou seja, cada vez que você gera uma quantidade maior de reagentes, você precisa também uma quantidade maior aí de produtos. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Aqui, ó, vamos supor, eu sei que 6 gramas de sódio se combinam com 1,2 gramas de oxigênio. Então, se eu tiver, por exemplo, 2,4 gramas de oxigênio, eu preciso da mesma relação em proporção, ou a quantidade em proporção, também de sódio. Agora, como eu faço para achar o valor do sódio que eu não sei? Simples. Vocês vão ver que aqui nesse nosso conteúdo nós vamos utilizar bastante a matemática, mas não se preocupe. A matemática que nós utilizamos é a matemática elementar. Ou seja, nós vamos utilizar para resolver isso aqui uma regra de 3. É muito simples. Olha aqui, ó. Se aqui eu tenho 6 gramas e aqui 1,2 gramas de oxigênio. Aqui agora eu tenho 2,6 gramas e proporcionalmente eu devo achar o valor de X. Basta você fazer o quê? Multiplicar 6 por 2,4 e dividir por 1,4, que vai resultar exatamente em 12 gramas.
Ok? Claro, ficaria fácil também você identificar aqui. Veja que o valor utilizado, o segundo valor, 2,4 gramas, é o dobro de 1,2. Então, pela lógica, você já consegue identificar que o valor aqui de x também será o dobro, porque é uma proporção. Não se esqueça, há uma relação de proporção entre as combinações químicas, ok? Então, aqui nós já sabemos que é 12. Sabemos que é 12. Agora aqui, qual é a quantidade de peróxido de sódio gerado e excesso de sódio? Ora, se eu dobrei os valores, eu não preciso nem fazer conta. Na verdade, eu só tenho que dobrar os valores aqui também. Então, se eu tenho aqui 12 gramas e aqui 2,4 gramas, que são exatamente os valores dobrados de cada um, aqui eu também tenho um valor dobrado, ou seja, 11,6. Mas o excesso de sódio que eu já tinha achado que era de 1,4 gramas, também será o dobro, será 2,8 gramas. Então perceba que essa relação nós chamamos de relação de proporção. Sempre é proporcional. O quanto aumentar desse lado, aumentará aqui e aqui também. Todos os participantes estão envolvidos. Ok?